Olá, está no ar o Século News edição especial. Hoje você irá conhecer os patronos do Sínodo dos Jovens que acontece em Roma. Padre chileno é destituído de seu cargo após acusações de abuso. E veja também, concurso de filmes premiará os melhores curtas-metragens durante a JMJ 2019. O Sínodo dos Jovens que acontece em Roma tem vários patronos. Nós vamos conhecer alguns deles. Uma das surpresas do Sínodo sobre a Juventude e Vocação são os seus patronos. A lista informal é intitulada Jovens Testemunhas e inclui santos e outros em processo de beatificação. Todos eles têm aspectos semelhantes em comum. Eles viveram vidas apaixonadas com grandes ideais. Por exemplo, Terese da Sé de Kapangala. Essa menina de 24 anos do Congo estava se preparando para entrar na congregação da Sagrada Família. No entanto, num domingo, ela participou de protestos de rua. E quando o exército disparou contra manifestantes, ela cobriu uma garota com seu corpo e salvou sua vida. Ela, no entanto, morreu. Depois, há o padre húngaro János Brenner, morto em uma emboscada ao levar a comunhão aos doentes. Ele tinha feito 26 anos há 2 semanas. Ele era muito apostólico, o que incomodava os ditadores comunistas. Há também muitos jovens leigos celibatários que buscavam a santidade em suas ocupações comuns, seus estudos ou seu trabalho. A espanhola Montse Gracias é um ótimo exemplo. Ela era apaixonada por basquete, tênis, música e teatro. Ela viveu com uma fé contagiante e com otimismo, apesar do severo câncer que a levou antes de completar 18 anos. Ela entregou sua vida a Deus através do Opus Dei, e seu exemplo permitiu que muitos dos seus amigos descobrissem a alegria da vida cristã. Outro herói é o italiano Carlo Acutis, que morreu em 2006 com 15 anos de idade. Ele era um adolescente normal, apaixonado por ciência da computação e projetou várias páginas da web. Quando morreu, seu funeral estava cheio de pessoas pobres, às quais ele secretamente levava sacos de dormir e comida. O próximo é Gianluca Firetti, especialista em agricultura e jogador de futebol, que aos 18 anos descobriu que tinha um tumor. Ele viveu um impressionante exemplo de fé e coragem. Ele não se deixou levar pelo ressentimento em relação àqueles que não o visitavam, nem invejava aqueles que eram melhores do que ele. Ele escreveu um livro com um padre em que mostra como a luta e a amizade com Deus faziam dele um gigante. O Sínodo também compartilha a vida de Chiara Badano, uma adolescente rebelde e generosa que pediu o dom de amar os mais hostis em seu crisma. Ela morreu aos 18 anos em paz e calma, apesar de sua doença. Há também jovens que viviam como santos enquanto namoravam e até durante o casamento. Por exemplo, Chiara Maria Bruno, estudante de Química e Tecnologia Farmacêutica, que estava namorando Stefano. Ela morreu aos 25 anos, mas nunca perdeu o sorriso. Ela disse que não tinha medo da morte, mas sim de morrer longe de Cristo. Há também Carlota Nobile, que estudou História da Arte e tocou violino. Ela também escrevia e tinha um blog. Embora ela não tenha sido sempre uma católica praticante, ela ouviu uma homilia do Papa e sentiu-se desafiada a confessar e levar a fé a sério. Ela morreu em 2013, aos 24 anos de idade. Chiara Corbella Petrillo, que morreu em 2012, também aparece na lista de patronos. Durante sua 3ª gravidez, ela foi diagnosticada com um tumor, mas decidiu não iniciar a terapia para não colocar em risco a vida da criança. Ela é considerada um exemplo de que o amor é maior do que o medo ou a morte. Culpado por ter abusado de adolescentes, o padre chileno Fernando Karadima é destituído de sua função pelo Vaticano. O chileno Fernando Karadima foi destituído de sua função de padre pelo Papa Francisco. Um comunicado oficial do Vaticano declara que o Santo Padre fez conscientemente essa decisão excepcional para o bem da Igreja. Estes eram crimes realmente horrendos e a podridão tinha que acabar. É uma medida excepcional que o Papa tomou, mas Karadima causou um dano a muitas pessoas no Chile. O decreto foi assinado pelo Papa Francisco na quinta-feira, 27 de setembro, e entrou em vigor automaticamente.
Ele também está dispensado de todas as suas obrigações clericais. Fernando Karadima foi notificado na sexta-feira, 28 de setembro de 2018. O anúncio acontece 5 meses depois que o Papa Francisco se reuniu com os bispos chilenos no Vaticano para discutir a crise dos abusos em seu país. Em 2011, depois de uma investigação no Vaticano, Karadima foi considerado culpado de ter abusado de adolescentes ao longo de muitos anos. Ele então foi condenado a uma vida de oração e penitência, restrito de todos os atos de ministério, incluindo confissões orais e direção espiritual. Apesar disso, ele não havia sido destituído até agora. Outro fator determinante nesta decisão foi o encontro de abril de 2018, que o Papa Francisco teve com 3 das vítimas de Karadima no Vaticano. Elas sentiram que o Papa realmente se importava com o que haviam sofrido. Conhecemos uma face amiga da igreja durante esses dias, completamente diferente daquela que conhecemos antes. O Papa pediu formalmente nosso perdão em seu próprio nome e da Igreja Universal. Desde junho de 2018, 7 bispos chilenos se demitiram como resultado de uma investigação de possível encobrimento das ações de Karadima e de outros padres. O núncio do Papa Francisco no Iraque, o missionário Alberto Ortega, fala das situações dos iraquianos na planície. Após a queda do Estado Islâmico no Iraque, muitos cristãos que escaparam para a planície de Nínive puderam retornar às suas casas. Existem cerca de 40 mil pessoas. Segundo o núncio do Papa no Iraque, a situação que enfrentam é muito difícil. Ainda há muito a ser feito, muito para reconstruir. As casas foram danificadas, queimadas ou destruídas. Mas agora, quase metade dos cristãos, em alguns lugares que deixaram suas casas, puderam retornar. O núncio diz que esses cristãos estão dando um grande exemplo como promotores do perdão e da reconciliação, que é o que o país mais precisa para recuperar a estabilidade. Ele se lembra da história de uma família cristã que, depois que voltaram para casa, encontraram outras pessoas morando lá dentro. A casa, então, tinha sido ocupada por muçulmanos, uma família com muitos filhos, em grande necessidade. Então, eles disseram: vocês podem ficar por agora, nós não estamos voltando ainda, vocês precisam da casa, e nós deixamos para vocês. A família muçulmana ficou comovida, abraçou-os e agradeceu. O representante do Papa lembra que muitos cristãos oraram pelas pessoas que os perseguiram e que agora muitos muçulmanos que viram o que aconteceu ficaram comovidos. É um exemplo precioso e os próprios muçulmanos fazem perguntas. Nós os jogamos fora, nós os tratamos mal. Mas agora, quando precisamos deles, eles nos ajudam. É um precioso testemunho da vitória do amor e do perdão sobre a guerra e a violência. Depois de alguns dias de trabalho em Roma, ele retorna a Bagdá com uma mensagem do Papa. Ele reza todos os dias pelos cristãos do Iraque, também para que permaneçam em sua terra natal, porque um Oriente Médio sem cristãos seria uma realidade diferente. Um concurso de filmes da JMJ premiará os melhores curtas-metragens que falam sobre a fé. A proposta é compartilhar uma história. O concurso é organizado pela Goodness Reigns, uma organização sem fins lucrativos, dirigida por leigos e dedicada à evangelização através da mídia. Goodness Reigns é uma organização sem fins lucrativos que se dedica a evangelizar pela mídia. Um de seus novos concursos é Compartilhar uma História. Ele visa incentivar as pessoas a produzirem um vídeo de 7 minutos sobre temas que variam de histórias bíblicas, ensinamentos da igreja, santos, sacramentos, evangelização missionária e questões de justiça social. Os vencedores de cada categoria da competição vão receber $1.000 e o prazo para a apresentação termina em 28 de outubro. Os vídeos também serão apresentados na Jornada Mundial da Juventude de 2019, no Panamá. Para Gabriel Castilho, diretor da Escola de Cinema Goodness Reigns e cineasta, a fé católica é tão rica que o vídeo oferece uma ótima maneira de explorar e contemplar a Deus. Temos tantas imagens, tanto sacramentais, tantas imagens sagradas, que podemos usar para comunicar a nossa fé. Então, quando você tem o áudio, você tem a música tocando ao fundo, você tem essas belas imagens, tem a capacidade de elevar a mente e o coração para Deus.
Ele também acredita que até mesmo o processo de produção de um vídeo em si pode levar a um maior aprendizado e compreensão sobre a fé católica. Também é útil fazer um filme para ajudá-lo a crescer em sua fé. Eu sei que quando estou fazendo um vídeo sobre um tópico em particular, tenho que fazer muita pesquisa e muito estudo para poder apresentar o mesmo tópico de maneira eficiente, eficaz. A proposta visa uma luta contra uma cultura de vídeo que bombardeia especialmente os jovens, com imagens que degradam as mulheres e incentivam o mau comportamento. Há tantas mensagens que são contrárias ao Evangelho de Jesus Cristo sendo mostradas em vídeo, e os jovens precisam especialmente de uma saída. Eles precisam ser capazes de estar online e ver conteúdo de qualidade, que vai nutrir a sua fé e levá-los a Deus. Essa organização está envolvida na Jornada Mundial da Juventude desde 2011, em Madrid, com o Papa Emérito Bento XVI. E o filme Indivisible mostra um casamento abalado após a guerra do Iraque. Indivisible é um filme baseado em uma história real de um capelão do exército, Darren Turner, e sua esposa, Rita, cujo casamento é abalado após a experiência traumática dos capelães durante a guerra do Iraque. O filme examina as duras realidades da guerra e o impacto que tem sobre os soldados e suas famílias. No entanto, apesar dessas lutas, o filme também mostra como Darren e Rita conseguiram salvar seu casamento através de sua fé em Deus. Os cineastas queriam produzir este filme especialmente para famílias militares que enfrentam problemas semelhantes, para mostrar que há esperança no final do túnel. Acredito que as pessoas realmente conseguirão se identificar com esses personagens, esperançosamente pelo exemplo de ver como eles usam o braço de Deus em suas próprias vidas, que pode ser um exemplo para os outros dizerem: quer saber? Não importa a que guerra estou lidando por dentro, Deus irá ajudá-lo a superar essas situações. De acordo com Tia Mowry, que interpreta Tonya Lewis, este filme oferece uma abordagem única e refrescante aos filmes militares. Você vê muitas histórias que lidam com transtorno de estresse pós-traumático e foca nos soldados, certo? Mas realmente não se concentra no impacto que isso tem sobre a família. Você é capaz de ver isso da perspectiva de uma mulher, família e filhos e como eles lidam com isso. O próprio Darren Turner quer que as pessoas vejam a importância de buscar aconselhamento e reconciliação. Ele também quer que as pessoas não tenham vergonha, especialmente homens, de admitir quando tem um problema, algo que ele lutou no começo. Quando a vida está ficando difícil, peça ajuda logo, não espere até que as coisas piorem. O filme apresenta nomes notáveis, como a estrela de TV de Grey's Anatomy, Justin Bruning, e Sarah Drew, que interpretam Darren e Heather Turner. O filme está marcado para ser lançado nos cinemas dos Estados Unidos em 26 de outubro. But I only stand before you today because Jesus is my rock. And because I have a family who loves and believes in me. E a gente encerra o Século News edição especial de hoje. Espero que tenha gostado. Nós voltamos no próximo sábado ao 12:30. Um bom final de semana para você e até lá.